E ter isso vivo no nosso coração é que Cristo sempre foi e sempre vai ser a fonte de todas as coisas. Cristo sempre foi e sempre será o centro de todas as coisas. Cristo sempre foi e sempre vai ser a finalidade de todas as coisas. Eu vou traduzir para você da glória. Em outras palavras, é Deus olhando para nós esta noite e dizendo: você não entrou por essas portas essa noite porque você é xodozinho de Jesus. Você está aqui porque Ele é a razão da tua vida, Ele é o centro da tua vida, Ele é o centro da tua existência, Ele é a razão da tua vida. Com todo respeito, meus irmãos, mas esta igreja só está com as portas abertas, e não é por causa de quem canta, de quem prega, de quem dirige, de quem lidera. Essa igreja só permanece viva porque Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é e sempre vai ser a fonte de tudo. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim o texto sagrado: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tome seu assento por bondade em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, antes de nós partilharmos a palavra de Deus, eu quero louvar a Deus e externar a Ele a minha gratidão por essa oportunidade, o privilégio que nós temos essa noite de estarmos juntos, reunidos nesta feita, para nós adorarmos a Deus e agradecermos o Seu nome por tudo que Ele é e por tudo que Ele já fez por cada um de nós. É um prazer, uma alegria, uma honra poder estar com os irmãos essa noite, podendo servi-los, podendo ser útil ao coração de vocês e principalmente podendo partilhar uma porção da palavra de Deus. Minha gratidão ao vosso pastor desta casa, pastor Cícero. Obrigado, pastor, pelo honroso convite, pela bênção dessa oportunidade. Que Deus continue honrando ao Senhor, a sua casa, todo o corpo de obreiros, todos que compõem a diretoria desta igreja. Deus abençoe a liderança dos jovens deste congresso. Deus em Cristo seja louvado pela vida de cada um de vós. Louvar a Deus pela vida dos meus pais que me acompanham. Deus abençoe vocês. E a cada um de vocês que adentraram por essas portas, Deus em Cristo seja louvado pela vida de cada um de vós. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus, diga amém. Amém. Meus irmãos, o livro do Gênesis, sem dúvida, particularmente falando, é um dos livros que eu tenho um apreço particular por este livro, isto porque este livro carrega consigo uma riqueza de lições, de detalhes de suma importância para a nossa fé e para a nossa caminhada com Cristo. O livro do Gênesis, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde a Bíblia nos mostra como Deus cria todas as coisas, e dentre elas o homem e todo o universo. A segunda parte deste livro é do capítulo 12 ao capítulo 50, e aqui nós encontramos as histórias dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaque e Jacó, os seus 12 filhos que dão início às 12 tribos de Israel. E também este livro termina contando a história de José, um dos filhos de Jacó, e é por meio dele que ele faz com que o seu pai e os seus irmãos fossem morar no Egito. Eu gosto do Gênesis de uma maneira minuciosa, porque no Gênesis nós vemos a expressa imagem de Deus como Criador. No Gênesis nós encontramos a maneira que Deus age, a maneira que Deus faz, a maneira que Deus projeta. E no Gênesis nós entendemos que Deus é um Deus que não faz nada sem propósito. Quando me tornei um amante da Bíblia Sagrada, eu recebi 2 conselhos. O primeiro conselho é que não é fácil você extrair uma revelação de um texto bíblico. Não é fácil você extrair uma revelação de um texto sagrado. Isso porque uma revelação em um texto bíblico, ela não está explícita, mas ela está escondida por trás das letras, por trás das pontuações e por trás das palavras-chave. É por isso que, para extrair uma revelação de um texto sagrado, você não pode ler o texto apenas 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes, mas você precisa ler o texto quantas vezes forem necessárias, para que com a ajuda do Espírito Santo você possa extrair o real sentido do texto. O segundo conselho que recebi, e receba isso como um conselho de Deus para você, é que se eu desejasse compreender a Bíblia de maneira minuciosa e detalhada, primeiro era necessário compreender o livro do Gênesis. Olhe para mim, por favor. Se eu desejasse entender a Bíblia de maneira profunda, de maneira minuciosa,
primeiro era necessário compreender o livro do Gênesis. E por que primeiro compreender o livro do Gênesis? Primeiro é necessário nós compreendermos este livro, porque o livro do Gênesis trata do ponto de partida. O livro do Gênesis trata do início, trata do princípio de todas as coisas. Isaías, no capítulo 46 e no versículo 10, ele vai dizer que Deus anuncia o fim desde o princípio. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, o texto nos diz que o que é já existiu e o que há de ser também já existiu. Ou seja, Isaías está dizendo que Deus anuncia o fim desde o princípio. E o texto de Eclesiastes nos diz que o que é já existiu e o que há de ser também já existiu. A verdade é que nós acreditamos que nós estamos caminhando para o fim, mas na verdade nós estamos voltando para o início. Vou repetir. Nós acreditamos que estamos caminhando para o fim, mas na verdade nós estamos voltando ao princípio de todas as coisas. Eu não sou um judaizante, eu não pratico o judaísmo, mas eu tenho um grande apreço pela cultura judaica, tendo em vista que o nosso contexto bíblico é inserido nessa cultura. Então, quanto maior o conhecimento da biografia, da filosofia, da historicidade deste povo, maior o nível de cultura, de aplicação e de aprendizado dentro do contexto bíblico. E qual é a ideia do judeu? O judeu diz o seguinte: nós acreditamos no Deus da Torá. Vocês acreditam em Cristo e chamam Cristo de Deus, só que Cristo está no Novo Testamento, mas nós não os enxergamos na Torá. Ou seja, vocês chamam Cristo de Deus e Ele está no Novo Testamento, mas nós não enxergamos na Torá, no Antigo Testamento. Por isso, nós acreditamos no Deus da Torá, mas não acreditamos em Jesus que vocês chamam o Cristo, porque nós não enxergamos, nós não vemos e nós não ouvimos na Torá. Mas para nós não precisamos do Novo Testamento ou do Antigo Testamento para saber que Jesus era, é e vai continuar sendo para sempre. Nós não precisamos dos testamentos. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ou seja, para nós Jesus é no Novo Testamento, Jesus é no Antigo Testamento e melhor, para nós Jesus é muito antes do Testamento existir, porque Ele é antes de todas as coisas. Então nós não precisamos de adjetivos para saber que Jesus é Deus sobre todas as coisas. Nós não precisamos de adjetivos para saber que Jesus é Deus sobre todas as coisas, porque Ele é para nós no Novo Testamento, mas Ele é para nós no Antigo Testamento. Só que o judeu não consegue acreditar porque ele não enxerga Jesus na Torá. Só que a primeira verdade que nós aprendemos no Gênesis e com Jesus, porque o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Parece que ele não está inserido neste contexto, parece que nós não enxergamos, mas a primeira verdade que nós aprendemos com Cristo e com Gênesis é que o fato de eu não enxergá-lo não significa que ele não está presente. O fato de eu não ouvi-lo não significa que ele não está presente, porque com Cristo é assim: eu posso não vê-lo, mas não significa que ele não está. Eu posso não estar ouvindo, mas não significa que ele não está. João escreve no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Paulo em Colossenses no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Em outras palavras, é Deus nos dizendo: você pode não enxergá-lo, mas ele está lá. Você pode não ouvi-lo, mas ele está lá. Você pode não estar vendo ele, mas ele está lá. Você crê em palavra profética? Levante as suas mãos o mais alto que você pode, porque essa noite Deus te trouxe aqui para dizer: talvez em algumas situações da sua vida você pode não enxergá-lo, mas essa noite Ele te trouxe aqui para dizer: o meu silêncio não significa ausência da minha presença. Você pode não estar vendo, mas eu estou do teu lado. Você pode não estar ouvindo, mas eu estou com você. Você pode não estar enxergando, mas Ele está com você todos os dias da tua vida.
Essa é a primeira verdade do Gênesis. Eu não vejo, mas ele está lá. Eu não ouço, mas ele está lá. Parece que o contexto ele não está, mas ele estava lá. Se nós olharmos isso daqui por título de curiosidade, redobre a sua atenção. Nós sabemos que a nossa Bíblia ela é escrita em 3 idiomas: hebraico, grego e algumas partes em aramaico. Dentro do hebraico bíblico existem 12.930 palavras. E dentro do hebraico bíblico, a mesma palavra pode ter vários significados. Por exemplo, no grego, vida tem 3 significados: zoe, psique e bios, vida na alma, vida no espírito e vida no corpo. A mesma palavra com vários significados. O texto do Gênesis está nos dizendo no princípio. A palavra princípio no hebraico é bereshit. Bereshit deriva de outra palavra hebraica e esta palavra é rosh. E rosh no hebraico significa cabeça. Segundo Colossenses capítulo 1 versículo 18, Cristo é o cabeça da igreja. Vou repetir: Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1 versículo 16, Paulo vai dizer que nele todas as coisas foram criadas. Ele é o cabeça e nele todas as coisas foram criadas. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Olha o que o texto está dizendo: ele é o cabeça e tudo que foi criado está nele. Ou seja, ele não estava lá, ele só estava lá. O fato dele estar lá é a razão de que todas as coisas que estão lá só existe porque ele estava lá. Quando nós olhamos o autor dizendo no princípio, o que nos dá a entender que o autor está falando de tempo, o que nos dá a entender que o autor está falando de relógio. Todavia, quando ele diz no princípio, ele não fala do cronos, do tempo do homem. Quando ele diz no princípio, ele não está falando de tempo, mas ele está falando de lugar. Em outras palavras, e parafraseando o versículo 1 do Gênesis, o texto está nos dizendo: em Cristo criou Deus os céus e a terra. E porque em Cristo Deus cria todas as coisas? Porque a primeira verdade que nós precisamos entender e ter isso vivo no nosso coração é que Cristo sempre foi e sempre vai ser a fonte de todas as coisas. Cristo sempre foi e sempre será o centro de todas as coisas. Cristo sempre foi e sempre vai ser a finalidade de todas as coisas. Eu vou traduzir para você dar glória. Em outras palavras, é Deus olhando para nós esta noite e dizendo: você não entrou por essas portas essa noite porque você é xodózinho de Jesus. Você está aqui porque Ele é a razão da tua vida, Ele é o centro da tua vida, Ele é o centro da tua existência, Ele é a razão da tua vida. Com todo respeito, meus irmãos, mas esta igreja só está com as portas abertas, e não é por causa de quem canta, de quem prega, de quem dirige, de quem lidera. Essa igreja só permanece viva porque Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é e sempre vai ser a fonte de tudo. Ele é a fonte. Você crê em palavra profética? Levante as mãos assim o mais alto que você pode. Eu não sei se você crê no que eu estou pregando, mas Deus te trouxe aqui para dizer: assim como eu cuidei de você lá atrás, estou cuidando de você hoje e já cuidei do teu amanhã. Deus está dizendo: a tua casa está guardada, a tua família está guardada, os teus sonhos estão guardados. Ele é o centro da tua vida e Ele te trouxe aqui para dizer: eu estou cuidando de você, estou cuidando dos teus filhos, estou cuidando da tua chamada, estou cuidando desta igreja. Eu estou cuidando de você. Camara xerema camarrai, tanto que me prominuvia salve. Ele estava lá. Ele não só estava, mas o fato dele estar lá, olhe para mim em nome de Jesus, o fato dele estar lá é o que Paulo diz, versículo 17 do capítulo 1 de Colossenses: Ele é antes de todas as coisas. Aqui a lei da existência é confrontada, porque na lei da existência algo só existe a partir de algo ou de alguém. Só que Deus não é a partir de algo, Deus não é a partir de alguém. Deus é. Fala de novo. Deus é.
É por isso que, por maior profundidade intelectual que nós tenhamos, a nossa mente nunca será capaz de compreender um Deus que simplesmente é. Isaías disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Paulo disse, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17: Ele é o Rei dos séculos. Ô irmão, o nosso Deus é tão grande que Ele não cabe dentro do calendário. Não, eu vou falar de novo. O nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele não cabe dentro do nosso calendário. O nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele não cabe dentro da gramática. E por que Ele não cabe dentro da gramática? Porque nós, quando vamos discorrer acerca da nossa identidade, nós precisamos de adjetivos. Quando nós vamos discorrer acerca da nossa identidade, nós precisamos de adjetivos. Por exemplo, para mim dizer que eu sou, eu preciso ter um adjetivo. Por exemplo, eu sou um advogado, eu sou médico, eu sou empresário, eu sou pastor. Eu preciso de adjetivos. Mas Deus é o único que diz eu sou e coloca ponto final. E por que Ele faz isso? Porque Deus não precisa de adjetivos para dizer quem Ele é. Vou falar de novo. Deus não precisa de adjetivos para dizer quem Ele é. Certa feita Ele aparece numa sarça para Moisés. A sarça queima, não se consome. E olhe para mim, isso aqui é interessante, porque o que chama a atenção de Moisés não é ver sarça pegar fogo, porque sarça pegar fogo para Moisés era de costume. O que chama a atenção dele é que a sarça pega fogo, mas o fogo não desfaz a sarça. O fogo não faz a sarça se consumir. Isso aqui é simples, mas vale glória a Deus. Por que a sarça não se desfaz? Porque simplesmente Deus está no meio dela. E quando Deus está no meio dela, por mais frágil que seja, Ele dá sustentabilidade. Deus aparece no meio da sarça e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu ouvi o clamor do povo, ouvi a súplica, vai lá socorrer o povo que eu vou tirar eles do Egito. Aí Moisés disse: Senhor, eu vou chegar lá e vão me perguntar quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer? Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, diga que eu sou o que sou te enviou. Como assim eu sou o que sou? É Deus olhando para Moisés e dizendo: Moisés, eu sou tudo o que você precisa. Se você tiver sede, eu sou fonte de água viva. Se você tiver fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você não está aqui não, né, crente? Você já foi embora. Levante as suas mãos o mais alto que você pode. Esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou cuidando dos teus projetos, estou cuidando dos teus sonhos, estou cuidando da tua casa, estou cuidando do que é teu. E esta noite assim te diz o Senhor: te prepara, porque o meu projeto está de pé na tua vida, o meu projeto está de pé na tua história, porque eu sou Deus da tua vida. Ele é antes de tudo. Ele é antes de tudo. Ô irmão, olha o que o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você prestou atenção no que eu disse na introdução da minha fala, eu disse que para entender a Bíblia de maneira profunda e minuciosa, primeiro é necessário compreender o livro do Gênesis. E por que primeiro compreender o livro do Gênesis? Porque o livro do Gênesis é a sombra de uma realidade que viria a acontecer. O Primeiro Testamento por completo é a sombra do Novo, mas o Gênesis, de maneira específica, é uma realidade, é uma sombra de uma realidade que viria a acontecer. E o Gênesis se consuma em Apocalipse. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1: eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra. Eu vou dizer de novo. Gênesis capítulo 1, versículo 1:
No princípio criou Deus os céus. Você percebe que os céus aqui está no plural, são 3: aurânio, mesorânio e eporâneo. Céu visível, céu invisível e céu inalcançável. No princípio criou Deus os céus e a terra. Apocalipse capítulo 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Em Gênesis, no jardim, a árvore da vida está lá. Capítulo 2, versículo 8. Deus plantou no jardim toda árvore boa aos olhos, boa para se comer, e a árvore da vida que estava no meio do jardim. Apocalipse capítulo 22. A árvore da vida está lá. Ele está lá. Capítulo 1, versículo 3 do Gênesis. E disse Deus: haja luz. E o texto diz: e houve luz. A pergunta é: que luz é essa que aparece no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, se o sol e a lua só vão ser criados no versículo 14? Então antes do versículo 14 não tem sol e não tem lua. A pergunta é: que luz é essa que Deus disse haja luz e houve luz, se o sol só vai ser criado no versículo 14? Parece que é a mesma luz de Apocalipse capítulo 21, versículo 23. E a cidade não precisa da luz do sol e nem da lua para que resplandeça, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha para esse crente que está perto de você, diga para ele: você acha que está indo para o fim? Não, mas fala com a autoridade que você é vaso. Diga: você acha que está indo para o fim, mas na verdade nós estamos voltando para o início. Vamos lá? Olhe para mim. Deus pegou o homem e plantou no jardim. Dentro de Deus tem 2 projetos perfeitos: o homem perfeito e o Éden perfeito. Capítulo 1, versículo 26 do Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que o homem tenha domínio. Diga comigo: domínio. Diga forte, diga domínio. Domínio fala de governo e reino. A proposta de Deus nunca foi salvar o homem. E a salvação não é plano B, porque Deus não trabalha com plano B. A proposta de Deus nunca foi salvar o homem. A proposta de Deus sempre foi estabelecer governo. A proposta de Deus sempre foi estabelecer o reino através do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, para que ele tenha domínio. Domínio fala de reino. É Deus querendo estabelecer o reino. Só que a salvação é a correção da rota. Porque quando o homem peca, ele se desvia do plano original, o reino, o domínio. Porque quando o pecado entra, a glória sai. Quando o pecado entra, a glória sai. E o homem se perde na trajetória do plano original. Então a salvação é a correção da rota, para trazer o homem de volta para o plano original. Capítulo 2, versículo 8 do Gênesis, o texto diz que Deus plantou um jardim no Éden e deu para o homem todas as árvores boas à vista, boa para se comer, e a árvore da vida que está no meio do jardim. Redobre a sua atenção, por favor. Deus olhou para o homem e disse: Adão, eu te dou todas as árvores para você desfrutar, mas só tem uma que você não pode comer, a árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. Capítulo 2, versículo 8. Adão desfruta de toda árvore para vista e toda árvore para se comer, e ele pode desfrutar da árvore da vida. Só que Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. É só uma que ele não pode comer, e Deus deu toda para ele desfrutar. Só que todas as vezes, porque a Bíblia diz que Adão escolheu e comeu a árvore da ciência do bem e do mal. Quando ele escolhe o que ele quer, ele abre mão de tudo aquilo que Deus já havia lhe dado. Vou repetir: quando ele escolhe o que ele quer, ele abre mão de tudo aquilo que Deus já havia lhe proporcionado. E nós vivemos uma geração aonde nós estamos escolhendo aquilo que queremos e abrindo mão de tudo que Deus já preparou. Nós estamos escolhendo o que nós queremos e perdendo tudo aquilo que Deus já nos deu para desfrutar. A Bíblia diz que quando Adão come, ele se esconde atrás da árvore. Quando ele se esconde, a Bíblia diz que na viração do dia Deus desceu. Quando Deus desceu, a Bíblia diz que Deus olhou para Adão e disse: Adão,
cadê você? A pergunta é: Deus não é onisciente? Deus não é no latim onisciência, atributo dado só a Deus. A pergunta é: por que Deus está perguntando a Adão, cadê você? Porque este questionamento parece que é de alguém que não sabe aonde está. Ele está perguntando: Adão, cadê você? Adão está escondido. Aí parece que eu consigo ver Adão dizendo: Senhor, eu estou aqui. Pegou o erro? Entendeu o erro? É Deus olhando dizendo: Adão, cadê você? E Adão dizendo: Senhor, eu estou aqui. Deus dizendo: Adão, não é que eu não saiba onde você está, eu quero saber se você sabe aonde você está. Adão, você está aí? Eu estou aqui, Senhor. Você entendeu que o teu lugar não é aí? O teu lugar é aqui. Isso aqui dói, mas trata, tá? Vai apertar um pouquinho. A Bíblia diz que quando ele come, Deus desceu na viração do dia como era de costume. Porque quando Deus estabeleceu Adão no jardim, ele descia todos os dias na viração para ter comunhão com Adão. A Bíblia diz que quando ele come, capítulo 2, versículo 17, se comer você morre. Capítulo 3, versículo 6, Adão comeu e não morreu. Só que Deus desceu na viração do dia como era de costume. Me permita conjecturar. Alguém olhando e Adão comendo do fruto e dizendo: eu comi, Deus falou que eu ia morrer. Além de eu não morrer, não aconteceu nada comigo. Só que Deus desceu na viração. Aí imagina Adão dizendo: eu comi, não aconteceu nada. Eu comi, não tem nada de diferente comigo. E Deus olhando para Adão e dizendo: Adão, você esqueceu que a gente tem um encontro marcado? Adão, pode não ter acontecido nada agora, mas na viração eu desço para a gente conversar. Paulo Henrique, não entendi, vou traduzir. Nós vivemos uma geração que tem gente que canta em pecado, prega em pecado, dirige em pecado e acha que Deus não vai fazer nada. E Deus está dizendo: a gente tem um encontro marcado. É Deus dizendo: a gente tem um encontro marcado. Eu vou descer para a gente prestar conta. A Bíblia diz que quando o homem peca, eu vou encerrar já. A Bíblia diz que quando o homem peca, o homem se perde do plano original. Quando o homem se perde do plano original, ele precisa corrigir a rota, voltar para o princípio, voltar para o plano original. Porque o homem se perde na trajetória. Ele come, a Bíblia diz que Deus o expulsa do jardim. O homem é expulso do jardim para que ele não comesse da árvore da vida. A Bíblia diz que Deus expulsou o homem do jardim, colocou na porta, na entrada do jardim, um querubim e uma espada. Jesus, ele vem para corrigir a rota e abrir um novo caminho. É por isso que lá na frente Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. É Jesus dizendo: eu sou a correção da rota. É Jesus dizendo: eu vou trazer o homem de volta para a originalidade do propósito de Deus. Aí ele diz: eu sou o caminho. Só que agora Jesus precisa abrir um novo caminho para o homem acessar de volta o jardim. Só que Deus colocou na porta do jardim um querubim e uma espada. Jesus agora precisa ser transpassado por essa espada. Lucas capítulo 2, versículo 35, a sua alma vai ser transpassada por essa espada, porque ele precisa abrir um novo caminho. Só que esse caminho não é um caminho de obras, é um caminho de sangue. É por isso que Isaías disse: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É Jesus caminhando na via dolorosa e o sangue jorrando. Enquanto ele caminha, o sangue está jorrando, porque não é sobre o meu intelecto ou a força do meu braço, é sobre o sangue que ele verteu. Aí no meio do caminho, pastor, aparece um Simão Cirineu. A Bíblia diz que ele foi obrigado a ajudar Jesus a carregar. A Bíblia diz que o Simão Cirineu é obrigado a ajudar Jesus. Só que ele está caminhando obrigado, mas o sangue está jorrando de Jesus. Ele está caminhando obrigado, sem querer estar ali, mas o sangue está jorrando, está jorrando, está jorrando, está jorrando. Ele está obrigado. Só que o sangue que jorra de Jesus
começou a manchar as vestes de Simão. O sangue que jorra de Jesus começou a pingar na sandália de Simão. Ele nem queria estar lá, mas ele foi manchado com sangue. Ele nem queria estar lá, mas ele foi manchado com sangue. Eu estou pregando para gente que você nem queria estar aqui essa noite, mas o sangue te marcou. Eu estou pregando para gente que se fosse pelas suas forças, nem aqui você estaria, mas o sangue te manchou. Eu estou pregando para gente que se fosse por você, você já tinha entregado o cargo, já tinha entregado tudo, mas você foi marcado com sangue. E de vez em quando é assim. A gente está igual a Ezequiel. Lembra de Ezequiel capítulo 8? Estando eu em casa, a mão do Senhor veio sobre mim e me pegou pelo cabelo. Porque Deus quer dar visão, mas Ezequiel está em casa. Deus quer mostrar, mas Ezequiel está em casa. Deus quer abrir o céu, mas Ezequiel está em casa. E a Bíblia diz: estando eu em casa, a mão do Senhor veio sobre mim, me pegou pelo cabelo e me arrastou. Porque na vida de quem tem chamado é assim: ou vem porque quer, o Deus te arrasta. Olha para esse crente que está perto de você e diga: vai vir hoje ou vai esperar Jeová te arrastar? É Jesus dizendo: eu vou abrir um novo caminho. Aí Jesus diz, para a gente encerrar agora, a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão... Ai, irmão, para de graça. Olha que o texto está dizendo: ninguém vai ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a correção da rota. Eu vou levar o homem de volta para o plano original. Porque qual é o plano original? Trazer o homem de volta para o jardim. O lugar da aliança, o lugar do relacionamento, o lugar onde o reino se estabelece. Aí Jesus diz: quer voltar ao Pai? Eu sou o caminho, eu sou a correção da rota. Aí Jesus disse: só vai ao Pai se for por mim. Em outras palavras, é Deus olhando para Adão e dizendo: Adão, quem saiu do jardim foi você. Eu estou no mesmo lugar te esperando de volta. É Deus dizendo: Adão, quem se perdeu na trajetória foi você. Eu estou te esperando no mesmo lugar. Eu estou te esperando no mesmo lugar. Essa noite Deus trouxe alguém aqui para dizer: é noite de nós voltarmos à essência. É noite de nós voltarmos à originalidade do plano de Deus. É noite de nós voltarmos ao princípio. Lembra daquele tempo que o teu compromisso no dia era ter comunhão com Ele? Lembra daquele tempo que você não precisava do congresso para dar glória? Na pia da tua casa você cantava e sentia Ele. Lembra daquele tempo que tu não precisava do culto para levantar a mão, mas Deus te tomava dentro do carro que você tinha encostado? Deus te trouxe aqui para dizer: Adão, tô com saudade de você. Tô com saudade da tua voz no jardim. Tô com saudade dos teus passos. Tô com saudade dos nossos encontros. Tô com saudade de quando a gente se encontrava. Só que essa noite Deus te trouxe aqui para dizer: eu verti o sangue por você. Eu verti o sangue pela tua vida. E eu te trouxe aqui esta noite para dizer: volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volta para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Teu lugar é no altar. Teu lugar é no jardim. Teu lugar é onde Ele está. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele pega a herança, vai para uma terra distante. Quando ele vai na terra distante, a Bíblia diz que a herança acaba, porque tudo aquilo que eu tenho longe do Pai dura pouco tempo. Eu vou falar de novo: tudo aquilo que eu tenho longe do Pai dura pouco tempo. Mas o que eu tenho na presença do Pai não tem prazo de validade, tem prazo de realização. A Bíblia diz que ele perde tudo. Aí ele diz assim: pastor, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. A gente gosta de pregar o levantar-me-ei. Só que o segredo da parábola do filho pródigo nunca foi o levantar-me-ei. O segredo da parábola do filho pródigo sempre foi: e se?
E se a herança não acaba? E se ele não desejasse a comida dos porcos, ele nunca teria dito: levantar-me-ei. Você já entendeu porque de vez em quando Deus precisa fechar a porta? Está entendendo porque de vez em quando Deus precisa permitir algumas situações na sua vida? Está entendendo porque de vez em quando Deus precisa permitir o problema chegar? Não é porque Ele se esqueceu de você, é porque o teu lugar não é longe. E eu estou pregando para a gente que se não fosse o teu problema, nem nesse culto você estava. Eu estou pregando para a gente que se não fosse essa guerra, nem neste culto você estava. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: é tempo de voltar ao princípio. Fecha os teus olhos aonde você está, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aonde você está. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas eu conheço o Deus que fala comigo e o Deus que me usa. E esta noite Ele te trouxe aqui para dizer: eu estou te pegando pela mão e estou te trazendo de volta. Fala, Henrique, mas eu não desviei. Mas o céu está dizendo: você só desviou a visão do ambiente do propósito. Porque tem momentos que a gente está igual a Asaf no Salmo 73. Eu não saio do ambiente da adoração, mas eu desvio a minha visão. Não é que eu saí do ambiente da adoração, é que eu só desviei a visão do ambiente do propósito. E eu estou pregando para gente que entrou aqui dizendo: Paulo Henrique, eu não parei de frequentar o culto, mas a tua visão está distorcida há muito tempo. Só que esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou te trazendo de volta para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Eu estou te trazendo de volta para o ambiente que você nunca deveria ter se afastado. É noite de Deus te fazer voltar ao primeiro amor. Pega na mão desse vaso que está do teu lado aí. Pega na mão desse guerreiro e dessa guerreira e diga para ele: hoje é noite de renovo para a tua alma. Diga para ele, diga para ela: hoje é noite de renovo para a tua alma. O diabo achou que era teu último culto, o diabo achou que era teu último congresso, mas assim te diz o Senhor por esta palavra: recebe graça para você avançar. Recebe graça para você avançar. Recebe graça de Deus para você avançar. Receba a graça de Deus sobre a tua vida e agora. Pelo poder da palavra, receba a presença de Deus aonde você está. É noite de você sair daqui aquecido por esta graça. O propósito de Deus não está encerrado na tua vida. Pelo contrário, Deus está dizendo: alguém achou que era o fim, e Deus está dizendo: é só o começo daquilo que eu vou fazer na tua vida, na tua história, na tua casa. É o começo. Fica de pé em nome de Jesus. O minuve de come promissa de remaxeremacalamahai. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. Telemanduricio de minha camanda revassaui. Telemi de camassian de revashuria. Temi camanto come nuvia saladahai. De olhos fechados, você pode sentir essa graça que está descendo sobre nós? Você que há muito tempo não fala em língua, seja renovado pela presença do Espírito Santo onde você está. Ele está dizendo: eu não te trouxe aqui por acaso, não te guardei até aqui por acaso, não te livrei até aqui por acaso. Eu te trouxe aqui porque eu tenho um propósito com você. Terema xeremahai. Canaciode. Eu não sei como você entrou aqui, mas o céu está dizendo: volta! Eu estou te chamando de volta. Eu estou te trazendo para a originalidade do meu propósito. Eu estou sentindo graça de Deus aqui.
Kelema Xeremahai. Kemande Adesse Adahai. Eu esqueci o nome do pastor. O nome do senhor. Vem cá, pastor. Vem cá. Enquanto o senhor falava aqui, enquanto o senhor estava falando aqui, eu vi uma porta na sua frente. E Deus falou assim: é o novo tempo que eu lhe dou para o senhor acessar. Deus disse: na tua mão eu coloco uma chave e digo para ti: acessa esta porta. Porque por estes dias tu me pediu e eu estou lhe dizendo: aquilo que você veio buscar eu lhe entrego esta noite. Porque sou Deus que cuido de ti e da tua casa. Porventura, quando foi que eu menti para você? Quando foi que eu lhe desamparei? Quando foi que eu te deixei sozinho? Eu estou dizendo: acessa esta nova estação que chega para ti. Porque alguém olhou para ele e disse: ele vai para lá e não vai prosperar, mas eu sou Deus que te levei para aquela terra. Sou Deus que te coloquei naquele altar. E assim te diz o Senhor: eu estou enviando o recurso que tu precisa. Acessa esta porta e este novo tempo, porque assim te diz o Senhor: é a chave que tu me pediu, é a porta que tu me pediu, por isso acessa, porque o novo tempo começa na tua história. Levante as mãos em nome de Jesus. Remanto come promiafá. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas assim diz o Senhor: eu vou te dar graça para você viver propósito. Eu vou te dar unção para você viver propósito. Ai, de câmara cheia, Deus vai te dar autoridade para você viver o que eu tenho na tua história. De olhos fechados, de olhos fechados. Pai, a tua palavra foi pregada esta noite, e tudo que o Senhor intuiu ao meu espírito eu disse à tua igreja. Pai, eu não sei como os meus irmãos adentraram aqui esta noite, mas tu és o Deus que nos sonda e que nos conhece desde a cabeça até a planta dos pés. O Deus que sonda as profundezas da nossa alma, o Deus que conhece as nossas limitações. E o Senhor não nos trouxe aqui em vão, por acaso, mas o Senhor é um Deus de propósito. Por isso, Pai, testifica esta palavra na tua igreja. Eu declaro e profetizo como ministro do Evangelho do Rei na tua graça sobre a vida dos meus irmãos agora. Aonde estiver um crente com o coração aberto, receba a graça de Deus sobre a tua vida. Receba a graça de Deus sobre a tua cabeça. Receba a graça de Deus sobre o teu ministério, porque assim te diz o Senhor: eu não te trouxe aqui em vão, mas eu te trouxe aqui para te dar armadura nova, porque eu estou lhe fazendo viver o projeto que eu tenho na tua vida. Te prepare para cantar como nunca cantou, te prepare para pregar como nunca pregou, te prepare para liderar como nunca liderou, porque a graça de Deus está sendo derramada sobre a tua vida, e Deus está dizendo: volte para a comunhão, volte para o jardim, porque o jardim é o acesso da plenitude de Deus na tua vida. Se você crê nesta palavra, levante as suas mãos e dê o maior glória a Deus que você pode.